Então hoje nós vamos retomar o estudo em 1 Coríntios, capítulo 8. Esse já é o 28º estudo desta série em 1 Coríntios. E 1 Coríntios é um livro bastante interessante, porque ele mostra não uma igreja de mentirinha, né, uma igreja fictícia, mas ele mostra uma igreja de verdade. Ele mostra uma igreja problemática, uma igreja cheia de homem e mulher de carne e osso, que tinham os mais diferentes problemas, as mais diversas dificuldades. E não é porque eles estavam ali no primeiro século, né, sendo ensinados por Paulo, por Apolo, por Timóteo, que eles eram perfeitos. Mostra que ali tinham pessoas como nós, falhas, pecadoras. Então aquele sonho de termos a igreja perfeita, a igreja de homens e mulheres perfeitos, isso é uma utopia, não existe. Por mais que tentemos ser parecidos com Jesus, a gente sabe que dificilmente nós vamos chegar a esse padrão. Muito embora nós devamos buscá-lo insistentemente com todas as nossas forças. Então essa igreja de Corinto, ela vai trazer para nós a reflexão de que somos todos falíveis, somos todos pessoas que, em algum grau, às vezes se tornam orgulhosas e arrogantes, pessoas que, por vezes, toleram o pecado, pessoas que são pecadoras. E aí a gente chega aqui no capítulo 8 de Coríntios, e a gente vê Paulo abordando um assunto que para muitos de nós talvez não faça muito sentido. Paulo aqui vai falar sobre as coisas sacrificadas a ídolos, conselhos, né, sobre se alimentar ou não de alimentos que em algum momento foram oferecidos a ídolos. Talvez aqui muitos de nós falem assim, mas que absurdo isso, onde já se viu tal coisa, né? Mas era algo que estava acontecendo ali em Corinto. Nós não vamos abordar todo o capítulo, hoje vamos fazer apenas uma pequena introdução para nós entendermos o que estava acontecendo ali e o porquê de Paulo falar sobre essas coisas. Mas vamos ler o capítulo todo. Semana que vem, se tudo contribuir, a gente encerra esse capítulo 8, senão a gente prorroga, divide ele mais uma etapa. Mas o capítulo 8 de 1 Coríntios diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo não é nada no mundo. E que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, e por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que
liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra isto que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Santo Deus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu e por tua graça que nos alcançou. Pedimos, ó Deus, dá-nos sabedoria e compreensão da tua palavra e possamos, assim, compreender o que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos corações, a nossa mente para receber a tua palavra com o coração aberto, com a mente sã. E assim, ó Deus, nos enchamos com a tua presença, com o teu Espírito Santo, de modo a transformar a vida de muitos para a glória do Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Paulo fala aqui, olha, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo, né? Imagina, hein, Vanderlei, sem aquele churrasquinho no final de semana. Bem que hoje não está dando para comprar carne não, porque está caro demais, né? O preço de 1 quilo de carne hoje dava para comprar 3 quilos até pouco tempo atrás. Mas, na hora que você fizer lá aquela picanha, você pode chamar que a gente vai, tá? Sem problema. Viu, Magda? Na hora que estiver inaugurando a casa nova, pode chamar que a gente vai também. Tá? Irmã Raimunda, estamos juntos aí. A gente vai fazer esse sacrifício junto. Mas aqui nesta sessão que Paulo abre, né, brincadeiras à parte, Paulo se volta agora a responder alguns questionamentos com relação a coisas e alimentos sacrificados a ídolos. Para ele, esse deveria ser um ponto pacífico para os cristãos de Corinto. Né? Afinal, eles já haviam aprendido de Paulo durante 1 ano e meio ali presencialmente, tinham outros líderes ali como Apolo, e tantos grandes homens de fé para ensinar aquele povo, mas ainda existiam algumas dúvidas elementares, né, que faziam com que o povo ainda patinasse em algumas coisas simples. E então aqui ele volta-se a dar um esclarecimento maior à luz da palavra de Deus para aqueles cristãos ali de Corinto. Então, como haviam dúvidas ainda, como dúvidas rondavam a cabeça dos cristãos de Corinto, nada mais justo, né, do que Paulo agora aqui, nesta carta, tirar essas dúvidas, desvendar algumas coisas que para eles estavam ainda encobertas, até porque eles eram pessoas que haviam vindo de uma cultura pagã, de uma cultura idólatra. E nos cultos não cristãos daquela época, como até hoje existem alguns segmentos religiosos, era comum a prática de sacrifícios de animais a ídolos, a deuses pagãos, e até mesmo a consagração de outros tipos de alimentos, como os cereais, né, o trigo, a cevada, enfim, o que era colhido, muitas vezes era levado aos templos em oferta para esses deuses que havia. Em muitos casos, esses sacrifícios eles eram oferecidos para aplacar a ira de determinado deus, ou para pedir uma boa colheita, ou ainda para pedir N coisas diferentes, ou também, até mesmo como um motivo de gratidão por alguma dádiva recebida pelo adorador ali. O animal que era sacrificado nessa ocasião, uma parte ficava com o ofertante e a outra parte ficava com o sacerdote. E muitas vezes eram muitos sacrifícios, né? E imagina a quantidade imensa de animais que muitas vezes era oferecido. Então, o que era
sobrava, o que o sacerdote não ia usar, muitas vezes ele vendia isso para os comerciantes. E aí, então você chegava no mercado, por exemplo, era comum muitas daquelas carnes que eram vendidas ali serem carnes que passaram por um ritual de sacrifício a algum ídolo, a algum deus. Então, era difícil a pessoa ir ao mercado e escolher uma carne e saber se ela era de fato um animal que que havia morrido, que havia sido morto para alimento ou que havia sido morto para sacrifício. Não era difícil distinguir isso. Não tinha lá uma placa, né, falando, isso aqui foi de sacrifício, isso aqui foi um animal que foi morto para consumo geral. Então, imagina agora os cristãos, né, com essa dificuldade de não comer alimento sacrificado a deuses, tendo que fazer esse tipo de escolha, ou de repente tendo que perguntar ali para o açougueiro, né, olha, e essa carne aqui, de onde que ela veio? É uma situação meio complicada. E fora isso, também havia uma outra questão, que era a questão social. Em muitos casos, as pessoas da sociedade, elas ofereciam banquetes, ou até mesmo eram feitas celebrações para as pessoas de um modo geral, em comemoração ou consagração àquela entidade, àquele Deus. E as pessoas da sociedade participavam disso, as pessoas da cidade, de um modo geral, participavam disso. E isso era um evento social para todas as pessoas. A pessoa que não participava, ela estava deslocada, ela tinha que se excluir da sociedade. Então, agora aqui para os coríntios, restava essa dúvida. E agora, eu participo ou não participo? Afinal de contas, eu sei quem é Deus, eu sei que existe só um Deus, eu sei que o ídolo não é nada, é apenas uma estátua feita de madeira ou feita de pedra, é uma escultura apenas. Então, pairava essa dúvida, né? E para outras pessoas havia um problema. Eu vou lá comer aquela comida lá, mas aquela comida foi oferecida para o Deus tal. Não posso fazer isso, não posso comer isso aí. E Paulo, então, ele vai chegar nessa questão agora, que foi perguntado. Talvez alguém perguntou, e aí, Paulo, pode ou não pode? Dá uma luz aí para nós. Tem pessoas que até hoje não comem, tem outros que não veem problema. Eu já ouvi casos de pessoa que pegava galinha de encruzilhada e fazia na refeição. Eu já ouvi falar disso aí, não sei se fazia mesmo, né? Cada um tem a sua consciência. Então, havia a prática social, né, dessas refeições, muitas vezes coletivas, outras vezes particulares, onde se convidavam as pessoas para se juntarem numa refeição ali em consagração, ou uma refeição que foi oferecida aos ídolos, aos deuses. Essa questão complicada que havia diante de Paulo ali para ele responder. Então, os cristãos, de um modo geral, eles entendiam que eles não deveriam se misturar às práticas idólatras. Porém, como nós vimos aqui, isso não era algo assim tão simples. Até você não ir a um almoço ou um banquete que foi oferecido num templo ou mesmo em outro lugar, mas que tinha algum vínculo com alguma entidade, algum Deus, era uma coisa, é fácil, você pode simplesmente dizer não. Agora, quando você vai no supermercado lá, ou na loja, e compra um alimento, a carne, você não sabe se aquele alimento foi ou não sacrificado, né? Eu já vi gente falar, se eu entrar em determinado lugar e for comer e eu não ver, tudo bem. Agora, depois que eu ver, eu não volto mais. Né? Se vê lá uma imagem, uma escultura e tal. Cada pessoa pensa de uma maneira diferente, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, particularmente.
Então, nesse sentido, era algo aparentemente não tão simples para aqueles cristãos ali de Corinto. Alguns cristãos ali, talvez mais entendidos, eles poderiam dizer, olha, eu sei o Deus a quem eu sirvo, então se eu tiver que ir num banquete desse, para mim não tem problema. Mesmo que eu veja lá a escultura do Deus tal, para mim é apenas um pedaço de pedra, para mim é apenas um pedaço de madeira, para mim é uma imagem, é uma escultura. Para mim ele não é nada. E é o que Paulo mesmo vai falar. O que é o ídolo? Não é nada. O que é a imagem? Não é nada. Porque nós temos um único Deus. Mas aí tem um pequeno porém. Olha só o que Paulo diz lá no começo do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todos temos conhecimento. Do quê? Qual que é esse conhecimento que Paulo está falando? O ídolo é um ídolo. É uma imagem, é uma escultura e nada mais. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Que mesmo aqueles cristãos que eram fervorosos na sua fé, que tinham a plena convicção de que a escultura não era nada, de que aquela imagem não era nada, ele deveria, no seu conhecimento, ainda que robusto, a nossa fé robusta, de entender que há um único Deus, ele deveria, em humildade, reconhecer que se ele fosse ao banquete e alguém o visse fazendo aquilo, isso poderia ser prejudicial para a fé do outro, não para a dele. Porque ele sabe o Deus a quem ele serve. Então, para muitos dos cristãos ali de Corinto, talvez eles não tivessem ainda apagado da sua mente o seu passado de idolatria. E continuavam associando o alimento que havia sido ofertado àquele ídolo. E aí, quando comiam desse alimento, comiam lembrando do sacrifício. E isso se tornava em pecado. Quando uma pessoa com uma fé mais robusta, uma compreensão melhor da palavra ia e comia, era como se ela estivesse induzindo o outro a pecar. E aí nós podemos notar que havia duas situações aqui em particular, que em primeiro lugar era a questão social, da alimentação em locais públicos, notoriamente sabidos como locais de culto a deuses pagãos, e os outros eram os alimentos vendidos no mercado, sem o poder de distinguir-se que tipo de alimento era esse. E aí Paulo então ele vai falar, olha, em primeiro lugar, eu preciso que vocês tenham uma atitude de humildade, de reconhecer que nem todos estão no mesmo nível de conhecimento da graça e do poder de Deus que aniquila todas essas coisas. Vocês têm que ter a humildade de reconhecer que o outro pode não compreender a graça de Deus da mesma forma que você. E aí então você precisa ter amor e ter paciência até que este seu irmão compreenda que o ídolo não é nada. Acima de tudo, mesmo que você saiba que você pode ir lá comer, que você pode se associar com pessoas que não são cristãs, você tem que tomar o cuidado para que esta sua fé não ofenda a fé do outro. Então você precisa agir com amor, com humildade e com paciência, em especial para com os irmãos que tinham uma compreensão não tão definida ainda dessa graça, que não tinham ainda um entendimento tão perfeito a respeito da fé em Cristo. Para com aqueles que são ou que eram mais limitados
no seu conhecimento e não tinham talvez uma fé tão robusta e um conhecimento tão robusto da graça de Deus. Notemos aqui que Paulo, ele fala ainda no verso 1 e nos chama a atenção a isso, o fato de que todos os cristãos possuem conhecimento. É o que diz aqui na primeira parte, sabemos que todos têm conhecimento. Então todos aqueles cristãos lá de Corinto, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam o amor de Deus. Entretanto, nem todos tinham a mesma compreensão do que se poderia ou do que não se poderia fazer, de quem era o Deus a quem eles serviam e o que eram os deuses dos pagãos. Era essa a diferença que havia entre eles. O grande problema é quando esse conhecimento ele se torna em arrogância, se torna em orgulho. Porque a pessoa fala assim, já se viu, fulano aí acha que não pode fazer. Fulano acha que não deve fazer assim. Que não... Mas a gente tem que entender que cada pessoa tem uma compreensão, às vezes não tão grande, daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ou daquilo que pode ser ou não pode se fazer. Tá? Posto isto aí, vamos um pouco mais à frente aqui. Quando nós, através do nosso conhecimento, demonstramos arrogância espiritual, nós não estamos agindo com sabedoria e nem tampouco com amor. E Paulo ele vai falar aqui que o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor é que edifica. Em outras palavras, o que ele está falando é o seguinte, olha, se você agir com arrogância, com orgulho, isso vai destruir a fé do outro, porque aquilo que não edifica, destrói, desconstrói. O que é que Paulo está falando que vai edificar aqui? É o conhecimento? Que cada um tem? Não, mas é o amor, é a paciência, é a humildade. Quando nós administramos ou quando nós ensinamos o outro com amor, isso revela em nós o caráter de uma pessoa humilde, de uma pessoa que realmente entendeu verdadeiramente a graça de Deus. Que entendeu verdadeiramente qual que é o propósito de nós sermos igreja, de sermos um só povo, que é o quê? Levar cada um ao pleno conhecimento da graça. Desde o mais fraco na fé, até mesmo aquele que já tem um conhecimento mais sólido a respeito das Escrituras e a respeito da palavra de Deus. Dessa forma, todo esse conhecimento, né, quando ele não é administrado ao outro, quando ele não é mostrado ao outro com amor, ele se torna em orgulho que não edifica, que não constrói, que não acrescenta nada na vida do outro. Porque tem uma coisa que é complicada, é você se mostrar superior ao outro. Porque aí a outra pessoa começa a falar assim, dá nem para conversar com fulano, ele se acha melhor em tudo, ele sabe tudo, ele faz tudo, não sei o que e tal. Né? Irmã riu por quê? Já viu isso em algum lugar? E aí me diz, isso aí acrescenta alguma coisa na vida da pessoa? Na vida do outro? Pelo contrário, às vezes inibe o outro. Afasta. Já o contrário, né, o conhecimento que uma pessoa tem, quando ele é transmitido ao outro, quando ele é utilizado com humildade, com amor, ele se torna em sabedoria. Aí ele começa a ensinar de verdade. Aí aquilo que o outro via como algo que não deveria ser feito, a pessoa começa a ter uma nova compreensão. Fala assim, olha, realmente, o que é um ídolo? O que é uma imagem? Isso não é nada. Nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus que merece todo louvor. E todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele,
para a glória dele. Quando nós compreendemos desta forma, aquilo que foi oferecido em sacrifício para qualquer entidade não é nada. Então eu tenho a liberdade para usar, ou para agir, ou para comer, sem problema algum, sem qualquer peso na consciência, porque aquilo, na verdade, não pertence ao ídolo, mas pertence ao Deus que o criou. Mas é algo que precisa ser construído na vida do outro. Não é um conceito que se muda, né, como quem gira uma chave. É um conceito que ele é transformado dia após dia. E tem pessoas que ainda assim continuarão com a compreensão de que não deve comer. E devem ser respeitadas nisso. E aí Paulo vai um pouco mais fundo aqui, nessa questão, ao afirmar que este orgulho e arrogância em se achar o detentor de todo conhecimento, nada mais demonstra a não ser que não sabemos de coisa alguma, que não aprendemos o básico na nossa caminhada cristã, e isso não constrói e não edifica a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós agimos com essa arrogância, com orgulho, nós demonstramos que, na verdade, temos muito ainda a aprender. E alguém baseado nisso certa vez afirmou, né, que aquele que pensa que não tem mais nada a aprender, morre. Todos nós temos coisas a aprender. Pode ser o sujeito mais inteligente ou mais sábio do mundo, ele sempre vai ter alguma coisa a aprender. Nessas viagens, né, que nós fazemos aqui em família, é muito bacana quando a gente vai passando pelos lugares e vê as paisagens diferentes, né? Quando a gente sai, por exemplo, aqui do nosso contexto rural e passa pelas estradas desse Brasil afora, e você começa a ver as paisagens diferentes, as culturas diferentes, o jeito de falar, de se vestir, o jeito de se comportar das pessoas. Então a gente começa a perceber que a gente não é um grãozinho de areia no meio de tudo isso, que a gente não sabe nada. Quando a gente olha toda a criação de Deus, a gente começa a perceber o quão pequenos nós somos, né? Estava conversando com meu sogro até na beira da praia, e a gente olha para aquele mar e a gente não vê o fim, né? Parece que ali atrás vai ter um abismo. Mas se você pegar um barquinho e for avançando, daqui a pouco você já não vê o outro lado, né? Não vê mais a parte da areia. E isso é uma coisa tão grandiosa, e a gente começa a parar e refletir sobre a grandiosidade de Deus, e aí a coisa começa a tomar outras proporções. Então nós não podemos trazer para nós aquele ar de que petulante, né, de que nós sabemos todas as coisas, que eu conheço tudo, que eu tenho todas as respostas. Não, nós não somos Deus. Por mais que nós possamos estudar e aprender, nós não sabemos de nada. Mesmo que nós vivamos muitos anos, todo o nosso muito conhecimento, toda a nossa vivência, toda a nossa sabedoria, são apenas flashes de tudo aquilo que se pode conhecer. E, na melhor das hipóteses, nós poderíamos afirmar que todo o nosso conhecimento é apenas parcial, incompleto, superficial e passageiro. Por isso nós precisamos ser maleáveis, precisamos entender que não sabemos e nem tampouco conhecemos tudo, que não temos as respostas para tudo, mas que em todo momento aprendemos algo novo. Por isso que muitas vezes eu não me detenho muito em algumas discussões a respeito de alguns temas bíblicos. Quando alguém chega para mim e fala assim, calvinismo ou arminianismo? Se não chegaram no consenso em 500 anos, não vou ser eu que vou chegar no consenso agora. E eu não sou nenhum dos melhores teólogos, né? Meu conhecimento é bem pequenininho. Mas se grandes homens como Calvino e Armínio não chegaram a um consenso,
Será que eu vou chegar? 500 anos com grandes pessoas estudando sobre isso. Né? Quando fala sobre o Apocalipse, tudo aquilo que nós falarmos sobre o livro de Apocalipse, por exemplo, vai ser um tiro no escuro, porque existem muitas figuras. Estava conversando com Simone, né, um pouco sobre essa questão da marca da besta. Né, vai ser uma marca na testa, uma marca na mão, enfim. O que é essa marca? Eu lembro quando eu era menino, e o pessoal falava da marca da besta, né, aquele... Começaram a falar da nova era, tudo aquilo, e isso passou, né? Alguns falavam que a marca da besta ia ser o código de barra, outros falaram que era o cartão de crédito, outros falaram que era o microchip do cartão de crédito, depois falaram que é aquele chipzinho que coloca na mão. E cada vez que surge alguma coisa nova, o pessoal fala, isso aí é a marca da besta, né? Recentemente eu ouvi falar que o Pix é a marca da besta. Fazer o quê, né? E a gente tem que tolerar essas pessoas que às vezes têm uma visão limitada. Para mim, eu entendo que a marca da besta não é uma marca física. Mas é uma compreensão que eu tenho. Pode ser que outra pessoa compreenda de outra forma, e nem por isso quer dizer que nós dois estamos errados. Mas eu tenho que ser tolerante com o que o outro pensa. E não achar que o meu pensamento, a minha ideia, ela é a última palavra. A última palavra é a palavra de Deus. Eu, por exemplo, penso que a marca da besta é todo esse sistema ideológico que está aí, esse globalismo, né, onde as pessoas pensam que o certo é errado e o errado é certo. Então se muda o quê? A mente primeiro, né? Então, é a marca que está na cabeça, né? Ou a marca na mão, né? Aqueles que trabalham para que o anticristo apareça. É a minha compreensão. Outras pessoas podem compreender de outra forma, podem achar que realmente é uma marca física mesmo, uma marca visível. Não sei. Então, nós não podemos ser arrogantes e achar que detemos o conhecimento. Nós não podemos dizer que nós temos a palavra final. A palavra final é Cristo. Só. Precisamos entender que nós somos simples mortais que ainda precisam aprender o caminho da humildade e do amor a cada dia. Para finalizar essa introdução ao tema, Paulo afirma que o amor, esse sim, nos torna completos e realmente maduros. Desta maneira, ele introduz um pensamento que pode aparentemente destoar do que ele fala anteriormente. No verso 3, nós poderíamos pensar que ele poderia dizer assim, olha só, mas se alguém ama a Deus, o verso diz assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Mas talvez alguém poderia dizer assim, mas Paulo podia muito bem ter colocado, se alguém ama a Deus, esse tem o pleno conhecimento, não é? Não combinaria muito mais com o texto aqui? Com o verso? Com aquilo que ele está querendo transmitir? Aquele que ama a Deus tem o verdadeiro conhecimento? Talvez. Porém, aqui ele vai mostrar algo que vai além. Ele diz que quem ama a Deus é conhecido por Deus. E essa é a grande diferença. E isso é que é algo maravilhoso que o texto nos revela. Por maior que seja o nosso conhecimento, isso não é nada. O mais importante é nós sermos conhecidos por aquele que nos criou. Nos mostra que quando nós amamos a Deus, nós somos conhecidos por Ele. E quando nós amamos a Deus, nós também amamos o nosso próximo e demonstramos amor por Ele. E aí então Deus se manifesta em nós. E Deus está em nós porque nós amamos. E é por causa desse amor em nós que nós demonstramos compaixão, demonstramos sabedoria, demonstramos humildade, reconhecemos as nossas limitações
reconhecemos as limitações do outro também e mostramos que realmente temos uma fé robusta e um conhecimento verdadeiro que vem da sabedoria que Deus coloca em nosso coração, em nossa mente. E um conhecimento do que é realmente ser um cristão. Ser uma pessoa que ama, que respeita, que coloca o outro em primeiro lugar, ainda que nos seja custoso fazer isso. Por fim, se nós amarmos nossos irmãos, respeitando as suas limitações e o ajudando a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, isso sim causará um grande impacto, um profundo, positivo e transformador impacto na nossa sociedade. Nós não podemos subjugar o nosso irmão com uma atitude orgulhosa e arrogante por causa do nosso conhecimento e compreensão da graça e fazer com que ele peque por não compreender aquilo que para nós é claro, límpido e cristalino. Antes nós devemos ajudar uns aos outros nas nossas limitações e aprendermos uns com os outros, porque como eu disse, ninguém sabe tudo. Nós não sabemos tudo. E quando nós ajudamos uns aos outros nas nossas limitações, isso faz com que a igreja cresça, faz com que a igreja desenvolva, faz com que nós sejamos bem vistos pela sociedade, é aquilo que está escrito lá em Atos 2. E a igreja caía na graça de todo o povo. Que nós possamos, então, nos ajudar a crescer uns aos outros e possamos fazer a diferença no mundo. Independente do nosso nível de conhecimento, o amor deve nos fazer viver de modo digno, buscando e servindo e agradando ao Senhor com todas as nossas forças, em tudo que nós fizermos. Obviamente, dentro das limitações de cada um. Sem preconceitos e sem pré-julgamentos. E buscar também nos encher com o Espírito Santo de Deus e viver um estilo de vida que honre o bom nome de Cristo. Então, se você julga que você conhece muito, saiba que você não conhece nada ainda. E aí cabe a nós ter um coração humilde, e quebrantado, para que Deus nos ensine, para que nós possamos ter sabedoria vinda do alto. Amém? Aí semana que vem nós continuamos a partir do verso 4. E se tudo correr bem, nós encerramos o capítulo 8.